Então, gente, vem trazendo aqui mais uma aula, né? Paramos aqui, né? Na aula 6, né? Atributos e características do ato administrativo. Estamos vendo o ato administrativo, né? E vamos aqui finalizar essa aula de ato administrativo para a gente poder já pegar contratos, né? Vamos lá. Então, atributos, né? Quais são os atributos e as características do ato administrativo? Então, temos ali, né? PAT, P de presunção da inocência, A de auto-executoriedade, T de tipicidade e I de imperatividade. Então tá aqui, né? Os atributos ou as características do ato administrativo é a famosa PAT. Presunção de legitimidade, auto-executoriedade, tipicidade e imperatividade. Dentre estas características, vamos ter prerrogativas e restrições. Então, presunção de legitimidade, né? Então, vou presumir que o ato é praticado pelo administrador, ele foi feito de acordo com o quê? Ele foi feito de acordo com a lei. Presunção de legitimidade é que o ato é legítimo, né? Se o administrador fez aquele ato, é porque ele está agindo de acordo com a lei, né? O ato foi feito com a verdade dos fatos. Quando o ato é feito de acordo com a lei, ele tem a presunção de legitimidade, né? Agora, quando ele se presume verdadeiro, ele terá a presunção de veracidade. Se um ato foi feito de acordo com a lei e com a verdade dos fatos, em outras palavras, este ato praticado pelo administrador, ele presume-se o quê? Presume-se verdadeiro, presume-se de maneira válida, presume-se legítimo. Presunção de legitimidade, beleza? Então, se um ato foi feito de acordo com a lei, com a verdade dos fatos, ele se presume-se um ato praticado de maneira válida, beleza? Presunção de legitimidade é presumir a validade daquele ato que foi praticado pelo administrador, decorre de fé pública. Então, nós temos aqui, né, a fé pública, né? Então, todo servidor ele tem fé pública. Por quê? Ele tem a presunção de legitimidade, né? Ele tem a presunção de veracidade, presume que um ato praticado pelo servidor público é de maneira válida. Pelo princípio da legalidade, o administrador ele só vai poder fazer o quê? O que a lei permite. Então o administrador ele só pode fazer o que a lei permite, né? Ele não pode fazer nada o que a lei não permite, né? Então o administrador, o servidor, ele só pode fazer somente o que a lei permite. Beleza? Quando o administrador ele pratica um ato, vamos presumir que este está sendo feito de acordo com a lei. Presunção de quê? Legitimidade. Por isso, vou presumir que o ato é o quê? O ato é válido. Presume-se que o ato é válido. Porque o administrador apenas pode fazer o que a lei o quê? Autoriza. Por isso que esses atos do administrador vai ter o quê? Fé pública. Que nada mais é que o quê? A presunção do administrador está agindo de acordo com a lei. Presunção de legalidade. Então, pelo princípio da legalidade, o administrador ele só vai poder fazer o que a lei permite. Beleza? Princípio da legalidade. Então, quando o administrador pratica um ato, vamos presumir que este está sendo feito de acordo com a lei. Por isso, vou presumir que o ato é válido, porque o administrador apenas pode fazer de acordo com o que a lei autoriza. Por isso, esses atos do administrador vai ter o quê? Fé pública. E por isso, presume-se o quê? Que o administrador está agindo de acordo com a lei. Presunção de legalidade, beleza? Seguindo na aula. Esta presunção de validade é absoluta ou relativa? Ela não é absoluta, ela é relativa. Por quê? Para você poder contestar, né? Se a presunção do ato fosse absoluta, não poderíamos conquistar o ato. Então, ela é relativa para quê? Para você contestar o ato. Vai lá, que o administrador fez alguma coisa. Ah, pô, isso aí não está de acordo com a lei não, administrador. Então, eu vou contestar esse ato aí. Por isso que a presunção do ato ela não é absoluta, ela é relativa. Em uma infração de trânsito, quando chega, não é obrigado a pagar de imediato. Podemos contestar, né? Logo, a presunção de validade do ato é o quê? Relativa. Então, tá lá um cara, né? Ele não tem o braço esquerdo, tá dirigindo, né? O carro dele é adaptado e vem uma infração dizendo que ele tá com o braço do lado de fora, o braço esquerdo do lado de fora. Pô, mas o cara, ele não tem o braço esquerdo, como é que chegou uma multa para ele que ele estava com o braço esquerdo do lado de fora? Tem como contestar o ato. Quando dizemos que a presunção do ato é relativa, porque se admite prova em contrário. Beleza? Ou seja, pode contestar aquele ato administrativo. Um ato praticado pelo administrador, mesmo que inválido,
mesmo que este ato tenha alguma irregularidade, este ato pode produzir efeitos. Então, um ato praticado pelo administrador, mesmo que inválido, mesmo que este ato tenha alguma irregularidade, ele pode produzir efeitos. Então, tá aqui, ó. Um ato praticado pelo administrador, mesmo que inválido, mesmo que tenha alguma irregularidade, este ato pode produzir efeito. Beleza? Quando a pessoa comprou o gabarito da prova para ser delegado, foi nomeado, entrou em exercício, a nomeação presume-se o quê? Válida, presume-se verdadeira. Um ato praticado pela administração e trabalhou por 2 anos, então ele trabalhou como delegado. Expediu inquérito, foi. O ato de nomeação produziu efeito? Produziu efeito. A presunção de legitimidade é um ato relativo, pois admite prova em contrário, para provar que um ato é inválido. A administração, quando pratica o ato, não precisa provar nada. Então ela praticou o ato. Ela não precisa provar que aquele ato é verdadeiro. Quem tem que provar que aquele ato não é verdadeiro é quem? É o particular, né? Pois o ato desde o início presume-se válido. O particular precisa provar que o ato é o quê? Inválido. Por isso que esta presunção de legitimidade gera o quê? Inversão do ônus da prova. Então a presunção de legitimidade, ela gera a inversão do ônus da prova. Nós temos a ônus, obrigação, prova e provar algo. Então significa o quê? Que a administração que faz o ato, ela não precisa provar a validade do ato. Até porque tem fé pública. Então, pois o ato desde o início se presume-se o quê? Válido, verdadeiro, legítimo. Quem tenta provar algo que é aquele que se defende do ato. Aquele que está sofrendo o ato que tem que se defender e presumir o quê? E tem que provar que aquele ato é inválido. É o que tenta provar não é a validade do ato, e sim a invalidade dele, beleza? A presunção de legitimidade do ato administrativo é juris tanto, ou seja, é relativa. Presunção de legitimidade do ato administrativo é juris tanto, relativa. Está aqui, juris tanto, relativa. Seguindo. A presunção de legitimidade é atributo presente em todos os atos administrativos praticados pelo administrador. Então, a presunção de legitimidade é um atributo presente em todos os atos administrativos praticados pelo administrador. Então tá aqui, né? A presunção de legitimidade, o P do pátio, é um atributo presente em todos os atos praticados pelo administrador. Pois o administrador, para fazer algo, ele precisa da lei, né? Ele precisa do quê? Da presunção de legitimidade. Ele precisa da lei, de agir de acordo com a lei. Então tá o quê? Ele está presente em todos está presente em todos os atos administrativos. Por isso a atuação administrativa ganha em celeridade, porque ele não precisa provar aquele ato. Toda vez que o administrador for fazer um ato, praticar um ato, ele não precisa provar. Até mesmo porque, para quê? Para ter celeridade no processo. No ato também. Porque o administrador fazendo o ato não perde tempo tendo que provar que aquele ato já se presume-se o quê? Presume-se válido, né? Então atinge aqui o princípio da eficiência. Temos aqui o princípio da eficiência. Por quê? Ele não precisa provar que aquele ato é o quê? Que o ato é válido. Temos aqui o A, né? Da parte. O segundo atributo, ou a característica do ato administrativo, autoexecutoriedade, né? O poder de polícia é para limitar o interesse individual em prol da sociedade, da coletividade. Só que o administrador, ao agir com o poder de polícia, ele tem os atributos. Ele tem discricionariedade como regra, coercibilidade e autoexecutoriedade. Então, autoexecutoriedade, poder de polícia é para limitar o interesse individual em prol de quem? Da coletividade, do interesse coletivo. Só que o administrador, ao agir com poder de polícia, então, o administrador, ao agir com poder de polícia, ele tem os atributos: discricionariedade, coercibilidade e autoexecutoriedade, né? Então, o poder de polícia, o administrador, ao agir com poder de polícia, ele tem os atributos de discricionariedade, o ato é discricionário, não é vinculado, coercibilidade e autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é a possibilidade do administrador poder praticar aquele ato sem precisar pedir uma prévia autorização judicial. Então aqui, ó, é a possibilidade do administrador poder praticar o ato sem precisar uma prévia de autorização judicial, né? Ah, vou fazer aquilo, preciso de uma autorização judicial? Não.
A administração, ela tem o quê? Ela tem discricionariedade para praticar aquele ato. Autoexecutoriedade. Viu um carro estacionado irregularmente. O administrador, ele precisa ir na justiça para poder pedir ao juiz para aplicar a multa? Não. O agente de trânsito, ele não precisa de uma autorização judicial para rebocar o carro, para aplicar uma multa. Enfim, ele tem o quê? Autoexecutoriedade para executar o ato. Só vai existir a autoexecutoriedade do administrador se aquele ato estiver o quê? Autorizado pela lei. Ou se for uma situação de urgência, logo não é para todo e qualquer ato. Logo, a autoexecutoriedade não é para todo e qualquer ato, como na presunção de legitimidade. A presunção de legitimidade é para todo e qualquer ato. A autoexecutoriedade é quando aquele estiver autorizado pela lei numa situação de urgência. O agente faz a autoexecutoriedade de rebocar o carro, pois está autorizado pelo Código de Trânsito Brasileiro. A própria norma autoriza, né? Em prol da coletividade. Se o administrador precisa de uma autorização judicial para fazer o ato, estará agindo sem autoexecutoriedade. Então, se o administrador ele precisa de uma autorização judicial para fazer o ato, está agindo sem autoexecutoriedade. Ele não tem o quê? A autoexecutoriedade. Ele não tem como executar aquele ato automaticamente. Executoriedade. O administrador atua de maneira direta, sem precisar de uma autorização judicial. Ele executou aquele ato. Beleza? Exigibilidade. O administrador atua de maneira indireta. Então, executoriedade, ele atua de maneira indireta. Exigibilidade, atua de maneira indireta. A executoriedade tem relação com a autoexecutoriedade, sendo esta autoexecutoriedade uma execução automática, né, feita pela própria administração. Logo, esta estará atuando de maneira direta. Na exigibilidade, não tem a autoexecutoriedade. Na exigibilidade, não tem autoexecutoriedade, porque está agindo de maneira indireta. Na autoexecutoriedade, o administrador pode atuar de maneira direta. Ele mesmo resolve a situação. Na autoexecutoriedade, o administrador ele atua de maneira direta. Pode usar força física dentro dos limites da proporcionalidade e razoabilidade. Na exigibilidade, o administrador atua de maneira indireta, ou seja, quem vai praticar o ato não é ele, o administrador, mas indiretamente. Exemplo, o particular, quem precisa pagar o IPTU. Caso não pague, pode ser multado, perder o imóvel. Indiretamente, a administração está agindo indiretamente. Caso não pague, irá multá-lo. Usa meios indiretos para o particular praticar determinados atos. Ele vai usar a multa. Para quê? Para poder pagar o IPTU. Forçar ele a pagar o IPTU. Tipicidade. Temos aí a tipicidade. PAT, né? É o terceiro atributo da PAT, do ato administrativo. Um atributo criado pela Maria de Pietro, né? Um atributo criado pela Maria de Pietro. Segundo ela, é um dever que o administrador tem de praticar o ato de acordo com conduta e figuras definidas em lei. Então tá aqui, né? Segundo ela, é um dever que o administrador tem de praticar o ato de acordo com conduta e figuras definidas em lei. O próprio princípio já obriga o administrador a praticar atos de acordo com a lei. O próprio princípio da tipicidade, já obriga o quê? O administrador a praticar atos de acordo com a lei. Este princípio vai estar praticado em todos os atos do administrador. Em todos os atos do administrador vamos ter tipicidade. Vamos ter o quê? Presunção de legitimidade também. Imperatividade, quarto e último atributo ou característica do ato administrativo, é a possibilidade que o administrador tem de impor determinado ato ao particular, né? Imperatividade, né? A possibilidade, né, que o administrador tem de impor determinado ato ao particular. Ele vai impor ao particular sem precisar da concordância deste. Logo, o administrador está atuando com supremacia em relação ao particular, né?
supremacia em relação ao particular. Para interditar um restaurante, ele não precisa da concordância do particular, do dono do restaurante, pois este ato tem autoexecutoriedade e imperatividade, né? Interditar um restaurante, por que ele vai interditar um restaurante? O restaurante está com comida estragada. Então, para não atingir a coletividade, o administrador vai o quê? Interditar aquele restaurante. Ele estará agindo com autoexecutoriedade e imperatividade. Esta imperatividade não vai existir. Aqui imperatividade não vai existir em todos os atos praticados pelo administrador. Atos que não possuem imperatividade atos de gestão, enunciativos e atos negociais. O ato de gestão é aquele que o administrador se encontra em posição de igualdade com o particular, né? Tá aqui, né? O ato de gestão, né, é aquele que o administrador encontra-se em posição de quê? De igualdade com o particular. Locação, imperatividade, é quando o administrador impõe determinado ato, mas se o administrador está agindo de igualdade com o particular, o que aquele vai fazer? Vai negociar o ato e não impor, né? O ato de gestão não tem a força de impor. Ele tem o quê? Ele tem como negociar, né? Logo não tem imperatividade. O ato enunciativo, ele não cria nada. Ele é contra algo, temos os 4 atos enunciativos, né? Aqui os atos enunciativos. Vamos a ele. Certidão, atestado, parecer e a apostila. Certidão, atestado, parecer e apostila, né? Apostila averbar a pessoa, né? Se divorciou, né? Vai averbar. A apostila contando que mudou o estado civil, né? É contando que o estado civil mudou, né? De casada para solteira. Tem a função enunciar de contra algo, né? Vai contra algo. Então, o ato enunciativo, nós temos 4 aí. O ato enunciativo de enunciar, né? Vai enunciar alguma coisa. A certidão, né? Certidão de nascimento. Atestado, o parecer e a apostila, né? Vai averbar, né? Se a pessoa divorciou, né? Contando o estado civil da pessoa, né? Tem a função de enunciar. No ato negocial, a administração vai tratar uma negociação com o particular. Então, aqui, né? No ato negocial, a administração vai travar uma negociação com o particular. A função desta relação não é impor uma conduta. Logo, não tem imperatividade. Aquele, né? A administração vai liberar determinada situação para o particular. Temos 3 atos negociais que caem mais em prova. Temos o quê? A licença, a permissão e a autorização. Licença, permissão e autorização. Ato negocial que a administração vai fazer com o particular, para esse particular ter o quê? Uma licença, uma permissão, uma autorização. É um ato negocial. Licença é um ato unilateral. Licença é um ato unilateral. Vinculado, né? Quando não tem opções de escolha, né? Ele é vinculado porque está vinculado, não tem opção de escolha. Pois a conduta está o quê? Predeterminada pela lei, né? Permissão e autorização. Vamos ter a permissão e a autorização, né? O ato unilateral, discricionário e o ato vai ser o quê? Precário. Na permissão e na autorização, o ato é unilateral, discricionário e o ato será precário. Na licença da CNH, só dirigir se quiser. Quem tem a licença não é obrigado a dirigir. Tem a carteira da OAB, usa se quiser, não precisa advogar. Não é imposição, não é uma imposição, não é imperativo, e sim uma liberação, né? Então tá aqui, né? Na licença. Tá aqui, ó, licença. Um ato unilateral, vinculado, né? Pois a conduta está predeterminada pela lei, né? O cara tem lá a carteirinha da OAB, ele não é obrigado a advogar. O cara lá tem a CNH, ele não é obrigado a dirigir. Ele tem uma licença, beleza? Não tem o quê?
uma imposição, uma imperatividade. No ato discricionário, o administrador pode fazer escolhas para analisar o que é mais conveniente e oportuno, o chamado juízo de conveniência e oportunidade. Analisar o que é conveniente é analisar o que é adequado. Analisar o que é conveniente é analisar o que é adequado. E analisar o oportuno é analisar o momento, né? Aquele momento oportuno. Analisar o que é mais adequado para aquele momento. Analisar o que é mais adequado para aquele momento. Ou seja, o resumo de quê? De quê? Para analisar a oportunidade e a conveniência, o mais adequado para aquele momento. Algo precário é algo sem estabilidade. Então tá aqui, né? Algo precário é algo sem estabilidade. O cargo em comissão, por exemplo, ele é um quê? Ele é um cargo precário. Do mesmo jeito que é dado, pode ser retirado. É algo precário, cargo em comissão. Então, autorização e permissão são atos negociais unilaterais. Então tá aqui, ó. Autorização e permissão são atos negociais unilaterais, como todo ato discricionário e precário. Como todo ato discricionário e precário. Para ir à praia, lugar público, não precisa de nenhuma liberação, onde todas as pessoas podem o quê? Usar. Todo mundo pode ir à praia, né? E desfrutar da praia. Agora, vai ser realizado o casamento na praia. Vai fechar uma determinada área, né? Somente vai entrar os convidados. Ou seja, vai usar um bem público para o interesse particular, de maneira privativa. Será necessário pedir o quê? Uma liberação. Será necessário pedir uma liberação. A administração vai analisar se é o quê? A administração vai analisar se é conveniente e oportuno o casamento na praia. Porém, a administração pode voltar atrás, porque é um ato discricionário e precário. Ele pode dar e pode tirar. Ó, vocês podem casar nesse dia, nesse horário, beleza. Chega no dia, ó, não pode casar mais não. É um ato o quê? Discricionário e precário. Este pedido é o quê? É uma autorização para casar na praia. Vai pedir-se uma autorização para poder se casar na praia. Então, a autorização é um ato discricionário e precário. Para a pessoa colocar sua barraquinha na praia ou na pracinha, precisa-se de uma deliberação do poder público. A administração não é obrigada a liberar. Beleza, ela pode liberar, logo estamos diante de um ato discricionário e precário. Pode liberar e pode tomar. Porque pode tirar a liberação de colocar a barraca em determinado lugar público. Neste caso, nós temos o quê? Nós temos o quê? Uma permissão, né? Para a pessoa colocar sua barraquinha na praia e na pracinha, precisa de uma liberação do poder público. A administração não é obrigada a liberar. Ela pode liberar, logo estamos de um ato discricionário e precário. Uma permissão. Ambos são atos discricionários e precários. Tanto que a permissão quanto a autorização são atos discricionários e precários. A diferença do casamento na praia, onde temos a autorização para a barraca, um lugar público, onde temos o quê? Uma permissão, é o interesse envolvido. Então, a autorização, no casamento, nós pede-se autorização. Para botar a barraquinha na praia ali, se pede o quê? Uma permissão. O casamento na praia é o interesse particular envolvido. Já a barraca na praia ou na praia não é de interesse particular, pois está movimentando o turismo, comércio, renda, emprego. Existe também o interesse público, né? Logo é uma permissão. Então nós temos na autorização um ato unilateral, discricionário e precário que visa o interesse particular. E na permissão? O ato unilateral, discricionário e precário também visa o quê? O interesse público. Né? Olha aí a diferença do ato da autorização para a permissão. A permissão é P de público, a autorização é de particular. Beleza? Então, o interesse particular, autorização. Público, permissão é interesse público. Ato unilateral, discricionário e precário. Extinção dos atos administrativos. Vamos ver aqui a extinção dos atos administrativos. Esta extinção poderá ser feita a anulação e a revogação,
Então, na extinção dos atos administrativos, nós podemos ter a anulação e a revogação. Beleza? Então, ambos são formas de extinção do ato. Tanto a anulação quanto a revogação são formas de extinção do ato. Beleza? Então, revogação, a administração pode revogar. Na revogação, a administração pode revogar. Então, tá aqui, né? Ambos são formas de extinção do ato. Motivo da extinção quando o ato é revogado ou anulado. Qual o motivo da extinção quando o ato é revogado ou anulado? Então, na revogação, aqui temos um ato válido, porém, não é mais conveniente e oportuno. Então, aqui, ó. Aqui nós temos um ato válido, porém, não é o quê? Não é mais conveniente e oportuno. Então, na revogação, temos a extinção de um ato válido, mas que não é conveniente e oportuno. Então, aqui na revogação, temos a extinção de um ato válido, porém, não é o que? Mais conveniente e oportuno. E aqui? Aqui, na anulação, vamos ter a extinção de um ato inválido. Vamos ter a extinção de um ato inválido, mas pode ser que produza efeito. Por causa do quê? Da presunção de legitimidade. Porém, está sendo extinto porque não respeitou o quê? Não está respeitando a legalidade. Está sendo extinto porque não está respeitando a legalidade. Então, aqui na anulação, vamos ter a extinção de um ato inválido, mas ele pode produzir efeitos por causa da presunção de legitimidade. Porém, está sendo extinto porque ele não tem o quê? Respeito à legalidade. Vamos lá, competência. Quem pode revogar o ato ou anular? Quem pode? Competência e aqui o motivo da extinção, né? O motivo da extinção e aqui a competência e aqui os efeitos. A revogação só pode ser feita pela administração. Então a administração ela pode revogar o ato. Só quem pode revogar o ato é a administração. Não pode ser feita pelo judiciário. Então aqui a revogação ela não pode ser feita pelo judiciário. Pode ser feita tanto pela administração quanto pelo poder judiciário. O que? A anulação. A anulação pode ser feita tanto pela própria administração quanto pelo poder judiciário, né? Então, anulação, administração e judiciário. Revogação somente pela administração. Os efeitos. Vamos aos efeitos. Então, tá aqui, ó. Na revogação, gera efeito ex nunc. Nunc de nunca. Então, daqui para frente. Não retroativo. Daqui para frente. Vai gerar efeito de revogação de hoje em diante. Revogação de hoje em diante. Para frente será revogado. E tudo que passou, o quê? Tudo que passou é válido. Ex nunc. Não retroativo. Nunca. Né? Bate para frente, daqui para frente. E ex nunc. Gera efeito retroativo, né? Vai gerar efeito da anulação desde o início, ou seja, anular o ato desde o início porque já nasceu inválido. Desrespeitou a legalidade. Vai desconstituir os efeitos e vai poder punir as pessoas do ato irregular. Então, ó. Ex tunc, bate na testa, vai gerar o quê? Efeito retroativo. Vai para trás. Então, gera efeito retroativo o ato o quê? O efeito da anulação, ele gera efeito o quê? Retroativo. O efeito da anulação gera efeito retroativo. Vai gerar efeito retroativo da anulação desde o início, ou seja, anula o ato desde o início, porque já nasceu inválido, né? Desrespeitou a legalidade. Vai desconstituir os efeitos e vai poder punir as pessoas do ato irregular. Então a extinção pode ser feita anulação e revogação, né? Esse aí vai ficar para a próxima aula, para não poder ficar muito grande. Para você que gostou, deixa o like, se inscreva no canal, e até a próxima aula. Não sai daí não, que eu já vou pegar direto.